Olá pessoal, eu sou o Fabiano, professor de Física. Nesse vídeo eu vou fazer uma breve revisão sobre alguns conceitos da termodinâmica, como temperatura, calor, energia interna e as formas de propagação de calor. Os três principais conceitos então são calor, temperatura e energia térmica. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. A definição de calor que está em todos os livros é essa mostrada aqui na tela. Calor é energia em trânsito entre dois corpos devido exclusivamente a uma diferença de temperatura. Então, basicamente, é o que está mostrando aqui a imagem. Para que haja troca de calor entre dois sistemas físicos, dois corpos, é necessário que haja uma diferença de temperatura entre eles, né? E é isso que está representado aqui nessa foto. Então, nós temos aqui do lado esquerdo uma mão vermelha representando um corpo com temperatura mais alta que o corpo representado aqui pela mão azul, né? Na natureza, então, quando você tem sistemas com temperaturas diferentes em contato térmico, a tendência é que ocorra a transferência de energia do corpo que está mais quente para o corpo que está mais frio, até que, no equilíbrio, eles atinjam um valor intermediário de temperatura que se chama equilíbrio térmico, né? Então, e o calor é essa energia passando do corpo quente para o corpo frio só durante a passagem, né? Por isso aqui, analisando a definição, nós temos calor é energia em trânsito entre dois corpos. Em trânsito é isso, em movimento, passando de um corpo para o outro, devido exclusivamente a uma diferença de temperatura, né? Então, só com a definição de calor, a gente já pode chegar à conclusão, por exemplo, que calor e temperaturas não são a mesma coisa. Então, nós vamos abordar aí com mais detalhes a definição de temperatura. Bom, temperatura é definido como uma medida do estado de agitação das moléculas de um corpo. Então, basicamente é o seguinte, imagine que cada bolinha dessas aqui representa uma molécula de um gás, por exemplo. Nós sabemos que essas moléculas estariam se movimentando aqui em posições aleatórias, ocupando praticamente todo o volume da caixa. E a temperatura está associada à velocidade dessas moléculas. Quanto mais rápido, quanto maior for o estado de agitação delas, maior a temperatura, tá? De maneira que, à medida que a temperatura diminui, a velocidade com que essas moléculas se movem também diminui. E no limite em que a velocidade dessas partículas, em que a energia cinética de rotação, de translação delas for mínima, a gente se aproxima da menor temperatura possível, que é o zero absoluto. O zero absoluto, não sei se vocês lembram, mas é a menor temperatura possível, entre aspas, no universo, e corresponde a menos, deixa eu colocar aqui de verde, menos 273,15 graus Celsius, né? E essa temperatura na escala Kelvin é equivalente a 0 kelvins, não é ok, tá? É 0 kelvins. Zero na escala Kelvin. Então é assim, a definição formal de temperatura é uma medida do estado de agitação das moléculas de um corpo e esse conceito então é diferente do conceito de calor, né? Calor está associado à energia que passa do corpo quente para o corpo frio devido exclusivamente à diferença de temperatura. Próximo conceito é a energia térmica ou energia interna. A energia interna é basicamente como se você pudesse somar a energia associada a cada átomo do corpo. Então imagina que isso aqui tivesse 20 de energia. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Essa molécula tivesse 10, essa molécula tivesse 30. Isso aqui é uma ideia bem aproximada. 50, 30 e assim por diante. A soma da energia de cada molécula do corpo forma, no fim das contas, a energia térmica do sistema, tá? E a energia térmica tem uma diferença, é um conceito muito parecido com o calor, porque está relacionado com a temperatura. Quando a temperatura é alta, a energia térmica também, vou colocar aqui ET de energia térmica, também é alta. E isso é fácil de confundir com o conceito de calor, mas tem uma diferença. O calor não está contido num corpo, ao contrário da energia interna, né? A energia térmica é a energia que está restrita a esse sistema físico, a esse corpo, associado à energia individual de cada partícula, né? Essa energia pode ser referente à rotação da partícula, à translação dela, né? E assim por diante. Já o calor não. O calor é a energia em trânsito entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Então, com isso, a gente chega à conclusão, por exemplo, de que esse corpo aqui em vermelho não possui mais calor do que o corpo azul. Por quê? Porque o calor não está presente no corpo. O que ele tem bastante é a energia térmica,
né? Ele tem energia térmica, mas calor é o nome que a gente dá a essa energia só enquanto ela está passando do corpo frio, do corpo quente para o corpo frio. Então todo exercício em que o enunciado se refere a o corpo A tem mais calor que o corpo B, ou coisas do tipo, vai estar errado, porque é incorreto fisicamente falar que um corpo possui calor. Que o calor, pela definição, é energia em trânsito entre dois corpos devido exclusivamente a uma diferença de temperatura. Vamos avançando aqui. Agora vamos tratar da propagação do calor. Então o calor vai de um corpo para o outro, de um sistema físico para o outro, através de 3 processos distintos. O primeiro deles, mostrado aqui na tela, é a condução. Temos também a convecção e temos a radiação. A diferença entre os 3 é o meio de propagação, basicamente. A condução acontece exclusivamente em sólidos, né? Só em sólidos, só os corpos sólidos possuem condução. A convecção acontece nos fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Enquanto a radiação é uma forma de propagação de calor que acontece através de ondas eletromagnéticas. Como as ondas se propagam no vácuo, esse tipo de propagação pode acontecer inclusive onde não tem um meio material, né? No vácuo. É assim, por exemplo, que o calor do Sol chega até a Terra, através de ondas eletromagnéticas. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Então nós temos aqui o primeiro exemplo, a condução térmica, que acontece exclusivamente nos corpos sólidos. Tá? E por que ela acontece só nos corpos sólidos? Pela característica de condução do calor mesmo. Então esse desenho aqui representa uma chama que está aquecendo a extremidade de uma barra e à medida que a barra se aquece, o estado de agitação das moléculas aqui dessa pontinha aumenta, ou seja, as moléculas começam a vibrar aqui em todas as direções, colidem com as moléculas vizinhas e vão transmitindo essa energia absorvida pela chama para o restante da barra, né? De tal forma que, com o passar do tempo, essa energia vai chegar na outra extremidade aqui. Então, o vermelho representa a temperatura mais alta e azul a temperatura mais baixa. E assim o calor vai sendo conduzido através do sólido, molécula a molécula, até chegar de um ponto ao outro. Tá? Essa aqui é a condução de calor. Uma característica importante sobre a condução é que ela exige que haja contato entre os corpos, né? Sem contato, não existe condução. Tá? Condução de calor só existe se os corpos conseguirem entrar em contato entre si. Vamos falar um pouquinho então da convecção térmica. A convecção é o seguinte, ela acontece em líquidos e gases, né, são nos fluidos, porque o processo básico é o seguinte, você tem uma fonte de calor aqui embaixo, por exemplo, essa fonte de calor vai aquecer o fluido, pode ser um líquido, pode ser um gás, esse fluido tende a, como ele aqueceu, ele fica com a densidade menor, ou seja, ele fica mais leve que o restante, sobe e vai gerar uma corrente, como mostrado aqui na figura, onde nós temos uma corrente do ar quente, ou do líquido quente subindo e do líquido frio descendo. Isso aqui se chama corrente de convecção. Tá? Dá até para colocar aqui, ó, corrente de convecção. Tá? A corrente de convecção é isso. Então, o movimento de um fluido, de um gás ou de um líquido, devido à diferença de temperatura. Por quê? A diferença de temperatura provoca uma alteração na densidade do corpo, ele se torna mais leve ou mais pesado conforme a temperatura, mais leve, mais pesado entre aspas, né? Porque é a densidade que muda, e com isso acontece o movimento do fluido através do recipiente. Próximo exemplo, então, é a radiação térmica, que acontece através de ondas eletromagnéticas. Aqui, o que são ondas eletromagnéticas? É o tipo de radiação responsável pela nossa comunicação, de rádio, de TV, de celular, internet, Wi-Fi, etc. Né? Aqui nós temos um exemplo mostrando algumas características da radiação. Né? Por exemplo, as ondas de rádio são da ordem de 10 elevado ao cubo metros, ou seja, da ordem de 1000 metros. Então é uma onda muito grande. E quando a onda tem um comprimento de onda grande, significa que a frequência dela é alta, que a frequência dela é pequena e que a energia carregada por ela também é pequena. Mas à medida que o comprimento de onda vai se tornando menor, aqui nesse sentido da seta, o que acontece? O comprimento de onda se torna menor, a frequência da radiação se torna grande e a energia transportada por ela se torna grande. É por isso que, por exemplo, o raio-x, a radiação ultravioleta, o raio gama, etc., são cancerígenos, ao contrário da luz visível e por aí vai. Então,
a luz é um tipo de radiação eletromagnética, né? E a gente enxerga apenas as cores do espectro visível por uma característica biológica dos nossos olhos e tal. Nosso olho não foi preparado para enxergar, por exemplo, radiação na faixa do micro-ondas, que está aqui, é 10 elevado a menos 2, então é da ordem de 1 centímetro o tamanho do comprimento de onda. Bom, e é assim, é através dessas ondas que o calor se propaga no vácuo, por exemplo. Né? Não só no vácuo, mas inclusive no vácuo, através dessas ondas eletromagnéticas. E quem é que emite radiação eletromagnética? Praticamente tudo que tenha temperatura, na verdade tudo que tenha temperatura acima do zero absoluto. Lembra que o zero absoluto é o 0 Kelvin, corresponde ao 0 Kelvin, ou menos 273 graus Celsius, e tudo que tem temperatura acima desse valor emite radiação térmica, porque tem transições eletrônicas, tem cargas aceleradas, etc., cargas elétricas aceleradas, e isso acaba produzindo radiação, e essa radiação transporta calor. Aqui nós temos então essa espécie aqui, temperatura do objeto, o qual este comprimento de onda. Temperatura do objeto, o qual emite esse comprimento de onda. Então aqui nós temos uma barrinha mostrando a frequência, e aqui a temperatura do objeto, e mostrando o comprimento de onda associado a cada temperatura. Eu não sei se vocês sabem, mas quanto mais quente estiver o objeto, maior a intensidade da radiação emitida por ele, e a cor também varia, né? Então, por exemplo, uma lâmpada incandescente, acho que tem a temperatura da ordem de 1300 graus Celsius, mais ou menos, não tenho certeza se é isso, e emite a luz naquela cor mais alaranjada, mais tendendo para o vermelho. E à medida que a temperatura aumenta, a cor emitida tende para o azul. E a gente vai ver isso ainda com maiores detalhes, mas o importante é vocês saberem aqui, nessa parte que trata das trocas de calor, é que a radiação térmica não depende de um meio material para se propagar. Né? Eu vou mostrar aqui um último exemplo, que é bem ilustrativo, que é o exemplo da garrafa térmica. A garrafa térmica é um recipiente fabricado com o objetivo de evitar as trocas de calor. Então, se ela quer evitar as trocas de calor, ela tem que evitar as trocas de calor, tanto por condução, tanto por convecção e tanto por radiação. Por isso é um exemplo interessante a garrafa térmica. Então, ela tem 3 mecanismos diferentes, né? O primeiro deles é que é o vácuo entre as paredes. O vácuo entre as paredes evita a condução de calor. A condução. Por que ele evita a condução? Bom, como é feito o vácuo, né, para explicar? Aqui na imagem não está muito claro, mas nós temos 2 paredes aqui de vidro, e entre elas é retirado praticamente todo o ar que existe. Né? Então o ar fica muito rarefeito, praticamente um vácuo lá dentro, e isso evita o contato do lado externo com o lado interno da garrafa, e como não tem contato físico, não tem condução. Tá? Já a parede interna e a parede externa da garrafa são espelhadas. Tá? Elas têm um espelho. Se vocês abrirem a garrafa, dá para ver isso aqui facilmente. Elas têm um espelho. E esse espelho é para quê? Esse espelho é para refletir a radiação eletromagnética. Ele reflete as ondas. Então ele evita a radiação, a troca de calor por radiação. Você sabe que numa garrafa térmica a gente pode colocar tanto líquidos quentes quanto líquidos frios. Então ela é espelhada dos dois lados. Se o que você tiver aqui é um líquido a 0 graus Celsius, por exemplo, então você não quer que entre calor. Porque se entrar calor vai aquecer. Então o que a parede espelhada faz? Ela reflete o calor que está vindo de fora. Então o calor chega aqui e não consegue entrar. Se for o contrário, se você tiver um líquido quente aqui dentro, por exemplo, vamos colocar aqui 80 graus Celsius. Tá? Se você tem um líquido a 80 graus Celsius, então você não quer que o calor saia. Então a parede espelhada do lado de dentro funciona para impedir a troca de calor por radiação também. Então o calor chega aqui e volta. Então ele bate na parede e volta. Por isso ela é espelhada. Então assim a gente impede a troca de calor por condução através do vácuo, a troca de calor por radiação através do espelho, da parede interna e da parede externa, e tem também a convecção, que é aquela relacionada aos gases, ou seja, para evitar que o vaporzinho quente saia da garrafa, ou que o ar quente entre na garrafa, tem aqui a vedação de borracha na tampa. Isso aqui evita a convecção. Ok?
A convecção é evitar, então, como que se evita a convecção? Evitando que haja trocas gasosas, que entre vapor ou que saia vapor de dentro da garrafa térmica. Tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar hoje sobre trocas de calor, definição de calor e temperatura. Espero que o vídeo ajude vocês a fazer uma revisão para a prova e até a próxima. Obrigado.